Vamos ler aqui alguns versículos e eu acredito que Deus vai falar poderosamente em nosso coração. O caminho, capítulo 18, versículo de número 30. Amém? Diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e é um escudo para todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebrarão o arco de cobre. Amém? Senta aí nesse momento, fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração. Denis, se puder, sobe um pouquinho mais o microfone para eu poder escutar aqui o retorno, meu filho, por gentileza. Isso, aí, melhorou. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse momento que é a tua palavra. Eu quero te pedir que haja cura, que haja renovo, que haja transformação na palavra que ora nós iremos ministrar. Senhor, que eu não venha falar nada de mim mesmo, que não haja nenhuma emoção humana, Senhor, mas que haja inteiramente a vontade perfeita do Teu Espírito sobre nós. Amém e amém. Quem está comigo nessa mensagem ligado, dá mais um glória a Deus aí. Isso. Queridos, o texto que ora nós estamos lendo é catalogado como o texto do salmista Davi. A história vai nos narrar que Davi foi um dos homens que escreveu diversos salmos. Ele era um homem que tinha uma alma poética. Além de ser um poeta, um homem que gostava de escrever, falar de coisas magníficas a qual ele havia vivido com Deus, ele era também um homem que gostava de cantar. Então você pensa só, a alma de um homem que deslumbra com os feitos de Deus, e além de ser uma alma que pensa, que imagina, que desenha as grandezas de Deus, ele é também alguém que gostava de cantar. Parece que eu, pastor Rodrigo, percebo que Davi, nas suas horas vagas, pegava a sua harpa, a sua batuta, e ali ele começava a cantar. Parece que vejo o salmista Davi no palácio, porque para escrever esse monte de salmo, com certeza, ele tinha agora um escrivão, e eu acredito que esse escrivão, quando via Davi acordando de manhã cedo, com o seu sorriso estampado, já pensava ele: hoje o salmista vai cantar e vai falar de muitas coisas. Davi, ele era assim, porque a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, alguém que é como se fosse sentimental, alguém que tem a sua alma entendendo o relacionamento de Deus para com o homem. Se você parar aqui agora e tentar imaginar Deus, fica difícil ou não fica? Fica. Se nós tentarmos usar a matemática para calcular Deus, nós chegamos num limite e falamos: espera aí, aqui eu não conheço mais. Mas a história vai dizer que Davi conheceu Deus. E aonde é que Davi conheceu a Deus? Davi começa a conhecer Deus e ver Deus no seu cotidiano. Você vai perceber que o salmista Davi, quando ele escreve o salmo, no salmo ele fala sobre guerra, no salmo ele fala sobre cálice, no salmo ele fala sobre batalha, no salmo ele fala sobre muralha. Então você começa a perceber que o salmista não está falando algo que é transcendental, ele está falando de algo que é natural. Porém, essa naturalidade tem uma essência de fidelidade de Deus para conosco. Então eu começo a entender que para ser íntimo de Deus, não preciso saber do marxessível. Não, nós devemos entender que Deus estar aqui com um simples vento soprando, Deus estar aqui quando você abre a janela do seu quarto e você vê uma árvore bem verde e o vento balançando ela, você percebe Deus nas mínimas coisas, e é nos mínimos detalhes de Deus que Deus acrescenta grandes
e extraordinárias mensagens para a sua vida e para o seu coração. A gente começa a entender que Davi, ele era simples. Quando ele está lá no palácio, ele é alguém ainda que continua sendo simples. Quando Davi está trazendo a arca de volta para Jerusalém, a história vai dizer que ele tira a coroa, a história vai dizer que ele tira a roupa de púrpura. A simplicidade é que encanta a Deus em Davi. A história vai dizer que Deus, quando olhou para a terra, Deus olhou e viu Davi, que ainda era um menino de 16 anos de idade, na casa do pai, desprezado, sem ninguém. E o Senhor, quando olha para Davi, enxerga em Davi algo diferente. Quem quer um segredo do céu aqui hoje? Deus não está olhando para a sua formação escolar, Deus não está olhando para o seu, de repente, a sua força monetária, Deus não está olhando para o seu vernáculo, Deus não está olhando para a sua condição financeira, Deus não quer saber se você é alto, se você é baixo, se você é branco, se você é moreno, se você é negro, se você é asiático, se você é inglês. Deus quer saber se esse coração é segundo o coração dele. Eu começo então a ver que o que Deus olha para a gente é o coração. E se tem um coração aqui hoje, ele está pronto, disponível a te revelar grandes milagres. Você crê nisso? Dá mais um glória a Deus aí para mim ver se você está comigo aqui. Nessa pequena introdução, nós vamos meditar em 2 versículos. Primeiro versículo, que é o versículo de número 30. Lê comigo. O caminho de Deus é perfeito. O texto que nós lemos, só a primeira parte. O caminho de Deus é. O caminho de Deus é. A gente percebe que Davi está falando que quando Deus coloca você em um trajeto, em um caminho, ele é perfeito. Só aqui já dá para pregar e terminar. A gente entra no caminho que parece, não, esse caminho aqui eu vou morrer. É ou não é às vezes? Vamos ver qual foi os caminhos que Davi trilhou? Qual foi o caminho que Davi trilhou? Primeiro, o caminho de Davi indo levar comida para os seus irmãos. A história vai dizer que ele está no caminho, sendo o quê? Indo para guerrear? Não, ele está indo para entregar comida. Só quando chegou lá, ele olhou e viu que o filisteu afrontava. No caminho de Davi, sendo desprezado pela casa do pai, ele é alguém que está levando comida, e ele vê alguém afrontando o povo de Deus. Nesse caminho que Deus trilhou para ele, Deus deixou oportunidade para ele. Você imagina se Davi fosse alguém que tivesse o coração amargurado? Percebe-se que Davi está num caminho que parece cotidiano. Davi está num caminho que parece um caminho de falência, que parece um caminho de humilhação, mas nesse caminho Deus está colocando Golias para ele ser vencedor. Quem quer uma palavra de Deus aqui para a tua vida aqui hoje? Os Golias que estão aparecendo e as trajetórias de humilhação que você caminha hoje, não é para te matar, mas é para você ver que vale a pena trilhar o caminho que Deus te colocou. Quando Davi chega lá, na colina, ele olha lá embaixo no vale, o Golias, 3 metros de altura. Eu vou conjecturar. Quando Golias falou, não vamos sacrificar exército contra exército, vamos fazer um duelo, um só, do exército oposto, guerreia comigo. Se tem homem brabo aí, pode vir que eu vou. E a gente vai decidir essa batalha na luta de um homem. Quando ele falou isso, todo mundo fugiu. E Golias começou a gritar, não há homem em Israel. Imagina Davi, um garoto, 16 anos de idade, escutando que não há homem, que não existe guerreiro valente. Davi chegou lá, Davi nunca tinha visto uma batalha, Davi nunca colocou a mão na espada. Espera aí, pastor, e por que ele teve força? Porque ele sabia que o Deus que ele serve é um Deus de proteção. Quando ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas do seu pai, quando o leão veio atacar,
ele falou: pera, eu não posso perder para o leão. Guerreou contra o leão e venceu. Quando o urso veio atacar a ovelha, ele guerreou e venceu. Ele entendia o relacionamento que Davi tem com Deus no pasto, é o relacionamento que ele leva para o caminho fora de casa. Pegou não? Tem guerras que Deus já te deu vitória lá atrás, você lembra? Então é para você confiar, porque esse Golias aí vai ser como foi o urso e vai ser como foi o leão. A gente começa então a perceber que Davi tem uma confiança, porque quem tem relacionamento, quem vence com Deus não teme o futuro. Está com medo de quê, irmão? Olha como é que você está hoje, olha o que Deus fez na tua vida, olha você aqui. Não era para você estar aqui, não era para você dar um glória, era para você já ter morrido há muito tempo, e o Senhor não te guardou, não te protegeu. Você está com medo dessas tribulaçõezinhas aí, falta de dinheiro, você está com medo disso, você está com medo que não sabe se amanhã a porta vai se abrir. Ei, se Deus cuida dos lírios do campo, como que Ele não vai cuidar de você? E ainda mais, quando você estava no mundo perdido, tudo bem, e agora que você está na presença, Deus vai deixar você perdido? É ruim. Nessa luta não tereis que pelejar, olhai e vede o livramento do Senhor. A história então vai dizer que Davi então ele pega e chegou até Saul e falou: vou guerrear. Olha o caminho. Primeiro caminho, caminho de afronta. Segundo caminho, caminho de pedir para guerrear. Quando ele chega para pedir, sabe o que aconteceu? Ninguém falou assim: muito bem, vem cá, eu vou te dar uma aula. Vem cá que eu vou te explicar como é que você guerreia. Vem cá, é assim. Primeiro você olha o inimigo, os pontos fracos são esses. Não, ninguém falou nada. Quando eles chegaram lá e viram Davi, pela condição física, começaram a rir, começaram a debochar de Davi, e pegaram Davi e colocaram Davi como palhaço no meio do exército. Imagina, Davi com aquela vontade de guerrear, porque sabia que Deus ia dar a vitória, e o povo rindo, e o povo zombando, e alguém dizia, falava assim: peraí, tem um guerreiro, cadê o guerreiro? Quando olha o garoto pequenininho, aí Saul, para destruir mais a moral do guerreiro, sabe o que faz? Colocou uma roupa nele pesada, de propósito, para o negócio ficar mais engraçado, mais horripilante, e falou assim: dá um rolezinho aí no pátio do exército. Quando ele começa a andar com aquela roupa, e ele arrasta aquela espada pesada no chão, a moral de Davi, a autoestima dele foi mais embaixo ainda. Sabe o que Deus está falando contigo? Tu está sendo provado nesse caminho até as últimas circunstâncias, para ver se realmente você quer hoje vencer esse Golias da tua história. Existem situações que Deus deixa você viver até o seu limite. Tem um programa de TV chamado, qual é o nome daquele programa? Que a pessoa fica jogado lá no meio. Qual é o nome daquele programa mesmo? No limite. Você está no limite de Deus na tua história. Deus está colocando você no limite. Que limite é esse? De ficar às vezes sem sentir a presença, mas continuar vindo para a igreja. Deus está colocando você no limite de quê? De ver todo mundo embora, para ver se você continua sendo crente e fiel a Deus. Deus está deixando de repente você ver as finanças se acabarem, e você fala assim: não, peraí, outrora eu tinha um dinheiro que eu dizia, isso eu compro, isso eu faço, agora não, agora eu estou numa situação que eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã. Está no limite da provisão, do resgate, da fidelidade, da adoração. Deus quer ver quem é você até a sua última circunstância de fé. Lembra de Jesus? O próprio Cristo viveu no limite. O diabo chegou para ele e falou assim: ei, vem cá, se prostrares e me adorares, tudo isso te darei. Está escrito que se tu és realmente o filho de Deus, tu tem poder de pegar essas pedras e fazer dela um pão. Ele falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente percebe que o diabo testou Jesus em todas as hipóteses. Jesus venceu. Pastor, por que Deus permite isso? Porque vencer no mundo espiritual não é só quando a gente está guerreando, dando glória aqui, não. É quando a proposta vem e você recusa. É quando o pecado vem e você se afasta.
Quem quer uma palavra de vitória aqui? Sabe o que te faz ser forte? Não é fugir da igreja, não é colocar a culpa em A, em B, em C, não. O que te faz forte é você parar de olhar defeitos e ver qualidades na sua própria história. O que é mais bonito? Alguém ficar falando, ele errou, ele é pecador, ele é aquilo e isso, ou alguém que fala assim, eu não estou nem aí para a vida dos outros, eu quero o céu. O que é mais bonito? O que é ser mais forte? Alguém que olha defeito e definha, ou alguém que olha para o defeito e fala assim, ele está assim porque ele é fraco, mas um dia Deus vai fortalecer ele. O que é mais maduro? O que é mais, é como se diz, alguém que é mais compromissado? Quem é? É quem olha para defeito ou quem prossegue? Se você chegasse aqui hoje e não tivesse ninguém, o que você faria? Você ia embora? No mínimo você teria que chegar aqui e fazer, sabe o quê? Já que não tem ninguém para cultuar, Senhor, eu tenho maturidade suficiente para te entregar meu culto. As pessoas confundem culto como se fosse uma movimentação espetacular de homens. A gente só chega aqui, canta o louvor, prega, mas quem dá o culto é vocês. Quando você chega aqui e você fala assim, não, hoje eu vim para adorar, igual a irmã Dulce ali. A irmã Dulce se levantou sozinha no meio de todo mundo e começou a adorar, começou a bradar. Eu falei, é isso que é um culto a Deus. Nós não estamos aqui em muitas pessoas, mas que importância tem pessoas? A maior importância aqui é o maior de todos, Jesus de Nazaré. Quando a gente começa a entender o que é isso, há uma maturidade. Davi não está tendo ninguém batendo nas costas dele, não tem preparador físico, não tem estratégia de guerra com ele. Davi está sozinho na batalha. Gente, os irmãos viram, você está maluco, você está fazendo o que aqui, rapaz? Você é sanguinário mesmo, né? Sabia que você ia estar aqui. O que você veio fazer aqui? Não, vim trazer comida, mas eu não aguentei não, estava aí escarnecendo do povo de Deus. Falei, não, eu vou guerrear. Quando Davi decidiu guerrear, Deus deu vitória. Ei, não reclama do caminho, o caminho é perfeito. Não reclama da circunstância, a circunstância é perfeita. Pastor, por que Deus está fazendo? De repente ele não falou nada, mas uma coisa eu sei, eu não vou me retirar da onde Deus me colocou. Imagina se Daniel falasse assim, eu não irei para a cova de leões. Teria história que Deus fechou a boca do leão? Não. Teria a história de um profeta que Deus permitiu a cova, permitiu a circunstância, só que teve um profeta que teve medo e temeu e fugiu do milagre de Deus. Teria de repente um líder que abriu o mar, se Deus não colocasse Moisés com o povo com uma única saída, porque se de repente alguém falar assim, não, tem uma saída, tem um bequinho lá pelo cantinho lá do Mar Vermelho que dá para sair, ninguém conhece. Não, Deus colocou o povo de Israel de frente para o mar e o povo começou a murmurar. Foi para isso que tu me trouxe aqui, Moisés, com meus filhos, para me morrer? Tem gente que questiona o caminho, mas eu repito, o caminho ainda é perfeito. Imagina se Paulo e Silas entrando na cidade de Éfeso, estão caminhando, estão expulsou o demônio, daqui a pouco eles estão dentro do cárcere interior. Imagina Paulo e Silas, Silas, nós atravessamos a Macedônia, pegamos o barco, viemos para cá, eu vou dizer uma coisa para você, Deus botou a gente para ser açoitado, Silas. Que Deus é esse? E eu repito, o caminho é perfeito. Imagine se ele ficasse murmurando. Aqui não é hora de murmurar. Nós somos maduros o suficiente para cantar hinos de louvores a Deus e começar a fazer daquele lugar um ambiente cheio de adoração.
Tinha palma? Não tinha, porque a mão estava amarrada. Tinha músico? Não tinha, só tinha espectadores. Quer um segredo? Em todo vale tem alguém observando você. Lembra do rei Dário? No dia seguinte, Daniel, será que o Deus que tu continuamente serve pode te livrar? Ó rei, vive o Senhor para sempre, cuja presença eu estou, que não viu em mim maldade. Ele sabia que aquilo era projeto para Dário se converter e entender que só o Senhor é Deus. Moisés, diga ao povo que marche. Gente, marcha. Moisés para onde? Para mais perto da saída. Imagina, isso é loucura. O caminho de Deus é perfeito. Só vou ficar aqui. O caminho de Deus é perfeito, pastora. Não, Deus escreve certo por linhas tortas. Tá maluco? Tomou cadernal com o vidro moído? Deus, ele aperfeiçoa a linha e escreve de forma bela e poética. Deus, ele aperfeiçoa você nessa fraqueza. Deus hoje está dizendo para você: fica no caminho que eu te coloquei. Deus te colocou aonde? Na sonoplastia? Fica lá. Deus te colocou aonde? Cuidar das crianças? Fica lá. Deus te colocou aonde? Cantar? Canta. Deus te colocou onde? Pastor, Deus me colocou para ajudar a igreja. Então ajuda, mas não sai do caminho, porque o caminho de Deus é perfeito. Teve algumas pessoas que criaram um atalho. Lembra de Jonas? O Jonas, qual era o caminho de Jonas? Vai para onde? Para Nínive. E Jonas falou que eu ir para Nínive, lugar onde matam, arrancam cabeça, eu vou para Tarse. Preste atenção nisso aqui. Quando ele pensa que ele está indo para um lugar que é de descanso, ele foi para um lugar onde era mais tribulação. O barco afundou, lembra da história? Não, ele foi jogado lá. Você pode me jogar porque eu não mereço estar nesse barco. Espera aí, o barco era perfeito para fugir. O que Deus está falando contigo aqui hoje? Não cria rotas que Deus não te colocou. Se Deus falar assim, vai lá e pede perdão, vai lá e pede perdão. Se Deus falar assim, vai lá e se humilha, vai lá e se humilha. Se Deus falar, vai lá e obedece, vai lá e obedece. Por quê? Lembra do povo de Israel? 3 dias para chegar na terra prometida. 3 dias. 40 anos rodando. E Moisés? Moisés falou: Senhor, se o Senhor não levar o povo para lá, toma. O que é isso, Moisés? Caneta. Risca meu nome do livro da vida, porque eu só quero chegar lá com o meu povo. Aí Deus falou: é mesmo, Moisés? Tu optou o povo do que eu? Sim. Olha o caminho de Moisés. Moisés, vem cá. Olha lá, Moisés. Senhor, o quê? Olha a terra. Senhor, é a terra? É, Moisés. Mas, Senhor, que maravilha. Senhor, vamos adiantar. Não, não, Moisés. O teu caminho era arriscar. A tua vontade era não ir. Lembra, Moisés? Então agora vem cá. Estou te transladando para a glória. Moisés viu a terra, mas não entrou na terra prometida. E o caminho e a promessa de Deus era o quê? Vai entrar na terra. Enquanto Moisés é levado aos céus, porque até hoje ninguém encontrou o corpo de Moisés, Deus está preparando Josué. E Josué entrou na terra prometida. Caleb recebeu a sua herdade. Sabe o que Deus está falando contigo hoje? Comigo hoje? Esse caminho que Ele colocou é perfeito. Então nós não vamos sair da rota que Deus colocou você. Amém ou não amém? Para fechar, Paulo estava onde? Indo numa missão agora, dentro do navio, a rota de Deus.
chegou no meio do mar, houve uma tempestade, o barco quebrou. O que eles fizeram? Todo mundo nadou, sabe para onde? Para uma ilha. E quando chegou lá, Paulo falou assim: vocês estão com frio? Estamos. Pegou algumas coisas, acendeu um fogo. Só que na hora que ele foi catar as lenhas para fazer a fogueira para aquecer, tinha uma víbora lá, uma cobra. E essa víbora agarrou na mão de Paulo. Imagina, taca mais lenha aí. Ele pega a mão na lenha, quando ele vai tirar a lenha, a víbora balançando. Quando todo mundo olhou, falou assim: víbora? Nós estamos num lugar que não tem médico, vai morrer. Já era. Olha a rota de Deus: vou te naufragar, vou te fazer sentir frio, vou fazer você catar a lenha, fazer você ser mordido. Já deu mensagem de novo. Deu uma mordida pela víbora, tu vai balançar ela e vai tacar ela no fogo, e depois eu vou deixar o veneno não surtir efeito na tua vida, e todo mundo vai parar para te ouvir achando que você é alguém especial pelos deuses. Quando Deus faz isso, Deus preparou o cenário para Paulo pregar o evangelho para aqueles homens. Deus está trabalhando nesse caminho porque Ele é perfeito. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Fala assim: o caminho é perfeito. Eita.